Não há o que fazer com o Brasil? Lógico que há o que se fazer com o Brasil, sim. Lógico que há. Lógico que há e nós vamos fazer. E isso é um reducionismo em que você começa a desistir das coisas. Um sistema de... Assim, pra gente entender. Sistemas de relações sociais podem ser mais ou menos eficientes, podem ser mais ou menos justos, podem ser mais ou menos corretos. Quando a gente cria um set, né, uma determinada lista, vamos dizer, como se fosse um set de programação, e aquelas pessoas numa determinada comunidade começam a viver um tipo de programação ruim. Eu vou dar um exemplo. Nós brasileiros costumamos levar uns aos outros a erro, porque nós acreditamos que ser sinuoso, ser malandro é uma espécie de uma vantagem. Nos é ensinado isso, a lógica do otário e do malandro. Nós brasileiros achamos que fingir e demonstrar ser é melhor do que ser efetivamente. Nós brasileiros internalizamos certos sistemas de relações hierárquicas e legítimas. E aí nós não conseguimos confiar uns nos outros. Isso é uma cultura, a gente pode falar, mas é também uma estrutura que é oriunda do nosso processo de colonização, que definitivamente não funcionou. E isso não dá pra ficar sendo, vamos dizer, mantido e comemorado. Isso precisa ser alterado. E não há como não se alterar, não há como se alterar isso sem, em alguma medida, a presença do próprio Estado. Por isso que eu não acredito honestamente aqueles papos. Não, é só deixar o indivíduo livre. Que eu faço. Não, o indivíduo ele é parte de uma comunidade, é parte de uma determinada cultura. E se aquelas relações sociais e culturais estiverem acontecendo e não redundem em muita coisa, não imagine que é o Estado o maior do problema. Também não imagino que o Estado é a grande solução. Mas definitivamente ele também pode ser parte da solução e não só parte do problema. O Estado hoje, além de ser parte do problema, ele não auxilia em nada para ser minimamente parte da solução. E nesses lugares mais pobres, mais ainda. Então, a gente pega o exemplo dessas cidades muito pobres, desses municípios todos perdidos pelo Brasil, estados inteiros, regiões inteiras, tá? Em que o nosso recurso das pessoas mais produtivas, ele é vertido lá, é jogado, sem nenhuma obrigação de resultado, sem nenhuma obrigação de melhoria. E isso está cobrando um preço geracional. E é um preço que as pessoas na federação estão falando, não vale a pena. Não vale a pena. Quando eu falei esse discurso, ele está começando a ficar cada vez mais forte, que não vale a pena hoje para um brasileiro viver na Federação Brasil, é porque todo mundo está percebendo isso. As regiões já se odeiam, se xingam mutuamente. As regiões mais produtivas já estão de saco cheio de pagar pelas menos produtivas. As regiões menos produtivas não estão dispostas a alterar, inclusive parte da população, o seu modo de vida. E pelo contrário, elas querem mais benesses ou elas continuam votando nas mesmas lideranças. As lideranças, elites políticas desses lugares mais pobres estão felizes com isso. E as pessoas que moram nas regiões mais produtivas votam em otários e picaretas e malandros, a.k.a. bolsonaristas, para ficar claro, tá? Para representar seu interesse. Então é uma coisa maluca, é quase esquizofrênica. A federação não tem mais sentido nenhum. Então, como a federação não tem mais sentido, já as pessoas estão vendo assim, tem crise vindo, crise indo. Cara, e se só é se separar? Eu tô vendo essa merda crescer. E é um discurso que no curto prazo vai ser bom pra muita gente. Se você fragmenta toda a federação, certas regiões, pega a região sul, centro-oeste, pega São Paulo também, vão se beneficiar. Eu já vi gente, não, São Paulo precisa do resto do Brasil. São Paulo é um lugar de serviço, tá? Se volta aí 400 bi de arrecadação, acho que até mais, de São Paulo, e fica aqui em São Paulo como orçamento, vira a redução de impostos. Pela própria lógica, São Paulo mudaria isso. São Paulo se tornaria desenvolvido super rápido. Agora, qual seria o preço disso? O preço seremos um conjunto de pequenas nações não muito importantes no concerto das nações. Ah, mas as pessoas, algumas pessoas aqui vão falar, mas Renan, eu só quero viver melhor. E talvez queiram. Por exemplo, se eu for pro Uruguai, realmente vive-se muito melhor. Come-se melhor no Uruguai, anda-se na rua no Uruguai. É uma sociedade mais justa. Chile. Agora, o Brasil
Dom Pedro I, né, os nossos pais fundadores, José Bonifácio, o esforço em manter as colônias portuguesas juntas, ambicionavam um Brasil imperial que projetava poder para o mundo. E não um Brasil, uma nação de pessoas que se odeiam. O Brasil não é para ser um lugar em que o Pará exporta a sua população para Santa Catarina. O Brasil tem que ser um lugar em que o Pará dá certo. O Brasil não tem que ser um lugar em que o Maranhão fica pedindo dinheiro da federação para que seus políticos roubem e a sua população continue semi-alfabetizada. Quando alfabetizada? O Maranhão precisa ser rico e exportar coisas para os Estados Unidos que nem está muito longe dali. Bahia não tem que ver Salvador perder sua população. A Bahia, que sempre foi um dos estados mais importantes dessa nação, tem que voltar a sê-lo. Não era pra ser essa merda que tá. Não precisava ser. Você é um cara de Santa Catarina, você pode viver como alguém em Santa Catarina, numa federação que o cara tá morando lá no Maranhão e ambos estão felizes, cada um com a sua cultura que será diferente entre si, será necessariamente diferente entre si. Agora, esse era um desenho de uma nação que projetaria poder pro mundo. O arranjo dela hoje não projeta poder nem pra dentro. E as pessoas se odeiam, os estados vão perdendo as suas identidades. E aí se você abre a boca pra falar sobre isso. Você vê, eu joguei essa, o Ricardo Ribeiro mandou, sempre é bom saber a hora de desistir, bora virar Uruguai. Eu tô vendo isso crescer. Eu tô vendo. Eu acho que se fizesse hoje um plebiscito no Brasil, a gente sabe muito bem que as regiões se separariam. Claramente isso aconteceria. E eu entendo quem tá com raiva. Eu entendo um catarinense e um paranaense putos, porque não tá valendo a pena sustentar essa brincadeira. Eu entendo o pessoal de São Paulo puto. Não entendo o gaúcho, porque vamos lembrar, o Rio Grande do Sul é sustentado, assim, o Rio Grande do Sul é dos estados que mais deve pra federação. Minas acho que também tá nessa situação. Então eu olho e eu jogo isso aí. Isso é um problemaço. E num mundo novo que tá pintando, esse mundo aí do Trump, esse mundo que tá pintando do Trump doidaço e tal, meus amigos, esse jogo vai ficar feio.